Fala galera, então saca só, o vídeo de hoje vai ser uma autoanálise da conversa entre o Obito e o Sasuke após a morte do Itachi. Muita coisa foi revelada e vale muito a pena dar uma olhada a fundo. Não esquece o like e de se inscrever. Sem mais delongas, vamos lá! Eu tratei seus ferimentos. Tente não se mover, a menos que seja necessário. Já nos encontramos uma vez. Não se preocupe. Eu não culpo você pela morte do Deidara. Eu só trouxe você aqui para te falar uma coisa. É sobre o Itachi Uchiha. Como você, Sasuke, eu sou um sobrevivente do clã Uchiha. Eu sou aquele que sabe a verdade sobre o Itachi Uchiha. O Amaterasu que o Itachi parece ter implantado em você. É impressionante como ele consegue planejar o futuro. O que foi isso? Ele provavelmente armou essa pequena armadilha para que o Amaterasu fosse ativado automaticamente quando você visse o meu Sharingan. Então esse foi o truque final do Itachi. Que pena que não funcionou, hein? Ele conseguiu transferir a habilidade visual dele para você. O que exatamente você tá me falando? Ele fez isso para proteger você. Caramba galera, confirmou uma dúvida que muita gente tinha. Se é ou não é possível transferir habilidades através do Mangekyo. Mas pelo jeito, agora é fato. Os Uchihas podem sim transferir alguns de seus poderes para outro Uchiha se tal Uchiha quiser através do seu Mangekyo. E o Itachi é muito brabo mesmo. Ele meio que criou uma armadilha pro Obito, porque já sabia que depois da sua morte o Obito ia atrás do Sasuke. E é muito louco isso, só ativa se ou quando o Sasuke olhasse pro Sharingan do Obito. Caraca, muito brabo mesmo. Pra me proteger? Você só pode estar brincando comigo. Se você continuar falando besteiras e mentiras, eu vou te matar aqui mesmo. Mas o que eu estou falando é a verdade. Eu sou Madara Uchiha. Cala a boca! Nada disso importa mais. Não, você vai escutar. É sobre a vida do seu irmão. Você sabe o porquê? Porque o Itachi implantou o Amaterasu no seu olho. A verdade sobre o Itachi vai desaparecer na escuridão para sempre. E realmente desapareceu, galera. Nem a Sarada sabe sobre os sacrifícios de seu tio. Bobear, ela nem sabe quem é o Itachi ou o que o Itachi fez. E se ele é ou não irmão do pai dela. Era pro Itachi ser um dos ninjas mais reconhecidos e lendários em Konoha. Mas infelizmente toda a sua história foi esquecida. Muito triste. Poucos ninjas sabem o que o Itachi passou e o que ele teve que aguentar sozinho. No entanto, eu também sei a verdade sobre o Itachi. Parece que o Itachi não confiava em mim. Ele provavelmente antecipou que eu mostraria o meu Sharingan. Pense com muito cuidado e lembre-se do Itachi. Não, ele não queria me proteger. Ele tentou me matar. Respire devagar. Encosta em mim! Você acordou. O Itachi era meu inimigo. E ele massacrou todo o nosso clã. Ele era desprezível. É verdade que ele massacrou todo o clã Uchiha. Mas era a missão dele fazer isso. Era a missão dele. Bom, parece que finalmente você se acalmou. Mas eu ainda não entendo. E baseado em que eu devo acreditar em você? Eu não tenho nenhuma prova que possa te mostrar. Então cabe a você decidir se acredita em mim ou não. Certo. Tudo começou mais de 80 anos atrás. Foi uma era de estados em guerra. As organizações Shinobi consistiam apenas de clãs individuais servindo como unidades armadas. Um deles era o nosso clã Uchiha. Eu não sei se todo mundo sabe, mas na era dos estados combatentes não existiam nações. O que existia eram grandes terras ao qual os senhores feudais eram donos. E abaixo deles existiam muitos clãs que serviam os senhores feudais com tarefas militares. E os Uchihas e os Senshus não foram isentos disso. Era como o período Edo no Japão, só que o Kishimoto misturou o conceito samurai e ninja para criar todo o enredo de Naruto. Nós do clã Uchiha possuíamos um chakra excepcional e o Sharingan.
O fato de eu ter vivido tanto tempo é prova suficiente disso. Mas graças a isso eu consegui despertar totalmente o Mangekyo Sharingan. É claro, era inevitável que eu enfrentasse o Hashirama, o futuro primeiro Hokage. Você roubou os olhos do seu irmão só pra melhorar a sua reputação, é isso que você tá me falando? À medida que a reputação dos Uchiha crescia, também aumentava o número de inimigos. Não era só pela minha reputação. Na verdade, ele mesmo ofereceu os olhos para mim. O clã Senju propôs uma trégua com o clã Uchiha e os Uchiha aceitaram. Eu fui o único que se opôs a isso. Os Uchiha e o Senju sempre foram como água e óleo. Eu não tive escolha a não ser seguir esse desejo. Aí surgiram o País do Fogo e a Aldeia Oculta da Folha. Mas devido a um certo incidente, a paz da Folha Oculta durou muito pouco. Ficou claro que os Uchiha estavam sendo retirados da estrutura de poder. Nem mesmo um único Uchiha me deu apoio. Eu não fui apenas acusado e repreendido por ter ambições pessoais. Eu deixei a Aldeia da Folha, tendo sido traído por todos, mas eu fui derrotado naquele lugar que passou a ser conhecido como o Vale do Fim. E todo mundo se esqueceu de mim. O irmão mais novo do Hashirama, que se tornou o segundo Hokage, criando a força policial da Aldeia da Folha. Finalmente, alguns Uchiha perceberam as verdadeiras intenções dele, mas era tarde demais. Gente, o que o Obito tá dizendo aqui realmente é a mais pura verdade. O Tobirama nunca confiou nos Uchihas e sempre teve preconceito com cada um deles. O real motivo dele criar Anbu não foi para manter a aldeia sobre um poder militar maior, uma segurança maior, mas sim para manter cada um deles sob sua vigilância e também para manter cada um deles em rédea curta. E então outro incidente selou a morte do Uchiha. O ataque da Raposa de 9 Caudas 16 anos atrás. 16 anos atrás? Então, nessa parte da história do anime, Sasuke e Naruto já deviam ter entre 15 e 16 anos. Mas foi um desastre natural espontâneo. Os Uchiha não tiveram nada a ver com aquilo. Os Uchiha foram colocados sob estrita vigilância pelos caçadores especiais Anbu. No final, o clã Uchiha simplesmente não era confiável. Após o ataque da Kurama, orquestrado pelo Obito, os Uchihas foram obrigados a sair de suas casas no ponto central da vila e ir para uma periferia fora da aldeia, um tipo de favela. Isso tudo porque acreditavam que os Uchihas criaram esse ataque para assumir o poder e a liderança da vila. Acreditavam que só o Sharingan era capaz de controlar 9 Caudas. Mas vamos falar a verdade aqui? O Hiruzen sacaneou legal nessa. Ele nem se deu o trabalho de abrir uma investigação antes de dar a sentença aos Uchihas. Poxa, tinha gente inocente ali no meio. Tinha idosos, mulheres, crianças, mulheres grávidas. Tipo, ele saiu dando a sentença com base em teoria. Nem fez uma investigação para saber se os Uchihas estavam ou não envolvidos nisso. E ainda colocou os Uchihas sob extrema vigilância dos Anbu. A desconfiança gera o ódio, e uma hora as suspeitas se tornaram realidade. E então, os líderes da Aldeia da Folha plantaram um espião dentro do clã Uchiha para nos vigiar. E foi aí que o sofrimento do Itachi começou. E como toda desgraça é pouco, ainda foram capazes de colocar o Itachi na palhaçada deles. Lembrando, o Itachi só tinha 13 anos naquela época. Um golpe de estado dos Uchiha. Apesar de ser um Uchiha, mas essa é a verdade. E o Itachi era um espião que entrou para os caçadores Sambu por ordem do seu pai. O Itachi estava abastecendo a aldeia com informações sobre os Uchiha. Por que o Itachi trairia os Uchiha? Na terceira grande guerra ninja, mas ele viu muitas pessoas morrerem. Esse trauma o transformou em um pacifista que odiava a guerra. Eu sei que a gente não pode ficar passando pano em tudo que o Itachi fez, mas ele realmente era um pacifista. Tudo que o Itachi fez, em questão de morte ou algo do tipo, foi porque ele estava sendo obrigado àquilo. Ele estava numa posição a qual ele não podia escolher, ele tinha que só obedecer. Ele foi designado para uma missão ultra secreta, olho por olho. Foi a erradicação completa de todo o clã Uchiha. Se você fosse o Itachi, o que você teria feito? É claro que ele não odiava os Uchiha. Ele só fez o que tinha que fazer. Ninguém deve questionar a decisão do Itachi e os sacrifícios que ele fez. Ele me procurou e me fez uma proposta.
E ele me ajudaria contra o clã. Era chegada a hora. O Itachi cumpriu seu dever quase perfeitamente. Ele não conseguiu se forçar a matar seu irmão mais novo. Ele fugiu da aldeia depois de ameaçar o Danzo se algo acontecesse com... Essa parte aqui também é corrida, mas ele tá se referindo ao momento que o Itachi, ele depois que faz o massacre, ele vai até o Danzo e ameaça ele, dizendo que se ele encostasse no Sasuke, ou se aproximasse do Sasuke, ou tentasse usar o Sasuke, né, que a gente sabe que o Danzo gostava de usar a molecada, o Sai é exemplo disso, ele ia espalhar todos os segredos da Folha, além de espalhar para o mundo inteiro a verdade sobre o massacre do clã Uchiha, colocando o Danzo, e não só o Danzo, mas a Folha, em uma posição de vulnerabilidade entre as outras nações. Então o Danzo nunca encostou no Sasuke por causa disso. Ele se preocupava com você acima de tudo. Então ele disse o máximo que pôde. Ele te deu razão para buscar vingança contra ele. Ele aceitou que teria que lutar contra você até a morte. Não. É mentira. O Itachi tentou me matar várias vezes. Ele até usou o Mangekyo Sharingan contra mim. O Itachi pensou em absolutamente tudo, não tenha dúvidas. Você entende agora, não entende? Ele queria te libertar da marca da maldição. Foi uma batalha para despertar o seu Mangekyo Sharingan, fingindo até o último instante que queria roubar os seus olhos. Caramba, cara, o Itachi é muito casca grossa. Foi tudo extremamente calculado. Ele nunca se deixou levar pela raiva que ele tinha pelo Orochimaru de tomar o Sasuke, porque ele já estava planejando, no dia da batalha deles, tirar o Sasuke do domínio do Orochimaru. Por isso que ele levou o Sasuke ao extremo. Além de aquela luta, nunca foi um motivo do Sasuke querer se vingar, ou o Itachi achar que a morte dele tinha que vir através das mãos do Sasuke. Aquela batalha foi justamente pro Sasuke despertar o Mangekyo dele, porque a partir de agora o Sasuke ia ficar sozinho por conta própria. Então ele precisava do Mangekyo para se proteger sozinho a partir de agora, porque o Itachi não ia ter mais aquela cautela. Ah, nossa, não vamos encostar nele porque o Itachi pode aparecer a qualquer momento. Não, agora o maluco vai estar sozinho. Você enviou a 9 Caudas para atacar a aldeia. O Itachi disse que foi você quem fez isso. O Itachi estava mentindo quando disse isso. Ele contou mentiras para garantir que você não confiaria em mim. Mas que mentiroso, cara. Caraca, na moral, Foi ele que orquestrou tudo e ainda foi a causa da morte do Minato e da Kushina. Não acredito que ele tá metendo essa pro Sasuke, falando que o Itachi quem mentiu. Aí, é mó Zé Caô esse maluco, hein? Ele assumiu o peso de tudo o que aconteceu. Para com isso! Mentiroso! Tudo o que você diz é mentira! Você ainda está vivo. Seus olhos não viram uma única verdade sobre o Itachi. O Itachi matou os amigos, o pai, mas não conseguiu matar o irmãozinho. Você entende o que isso significa? Para ele, a sua vida era mais preciosa que a aldeia. Tudo o que fez foi por você, para te dar novos poderes. Ele estava doente, dolorosamente consciente de sua morte iminente, porque tinha que lutar com você e morrer na sua presença. E agora essa parte é a parte que o Obito já conseguiu o que ele queria, né? Que era manipular o Sasuke usando meias verdades ou verdades manipuladas. Mas, galera, é basicamente isso. Vou ver se eu trago um outro vídeo que tem umas revelações um pouco mais aprofundadas pra gente poder também ficar mais adentro e discutir até aqui. Então já deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal se não for inscrito. E até a próxima!